pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre derivação implícita. É um tema que é um pouquinho complicado, especialmente se você não entendeu bem a regra da cadeia. Então, entendendo bem a regra da cadeia, o tema fica mais fácil, tá? E também é importante você conhecer, entender bem a representação gráfica de uma função e de equações. A gente vai até fazer uma revisãozinha sobre isso aqui. Então, esses seriam os pré-requisitos, só para tentar orientar vocês caso estejam com dificuldade nessas coisas, vale a pena revisar para compreender essa aula. E essa aula está baseada nessas páginas 181 a 184 do livro do Stewart. Vamos começar fazendo uma revisãozinha sobre gráfico de funções, gráficos de equações, e aí a gente fala de funções definidas implicitamente por equações, e aí a gente define o que é então a derivada, o que são as derivadas implícitas. Tudo bem? Eu mudei um pouquinho o ambiente aqui de aula, então eu devo estar penando um pouquinho hoje nesse novo sistema com a mesa digitalizadora, mas eu espero que dê tudo certo. Acho que agora sim. Beleza, sumi. Então vamos lá. Gráfico de funções, né? Isso a gente está acostumado a ouvir falar. Então você tem, por exemplo, uma função f de x igual a 2x menos 1, isso é só um exemplo, tá? E aí você quer fazer o gráfico dessa função. Então você pode, olha como isso é legal, né? Você pode fazer o eixo assim, ó, e aí você carrega o eixo para onde você quiser. Isso é muito bacana. E aí você quer fazer então o gráfico dessa função, né? Você pode ir jogando valores para x e ir escrevendo os pontinhos aqui no plano cartesiano para os valores associados para a função, para a imagem da função. Então, por exemplo, quando x for zero, essa imagem vai estar valendo menos 1. Vamos escrever menos 1 aqui. Quando x for 1, essa imagem já vai ser 1. Né? Quando eu jogar x igual a 1, essa continha dá 1 como resultado. Então, pensando que aqui é o meu 1 e aqui é o meu 1, esse ponto e esse ponto são pontos por onde o gráfico dessa função passa. Se eu repetir esse processo para todos os valores de x, o gráfico dessa função, que a gente já viu isso, vai ser uma reta. Tá? Mas esse processo que eu estou fazendo aqui agora, obviamente, ele não funciona só para retas, ele funciona para qualquer função que a gente deseje desenhar o gráfico. Vale lembrar que eu posso escrever essa equação aqui. Opa, vou escrever aqui de preto. Eu posso escrever a equação y igual a 2x mais 1. Menos 1, desculpa. E aí a gente pode se perguntar qual que é a relação, né, dessa equação com essa função. Elas são equivalentes. O mesmo gráfico da equação é o gráfico dessa função. Tanto é que normalmente a gente escreve y igual a f de x, né? Porque eu estou dizendo que a minha coordenada y é igual a f de x. A questão é que para a gente escrever funções, a gente tem algumas regras. Né? Já falei um pouco sobre isso, e a regra que nos interessa é essa restrição que eu escrevi aqui embaixo. Então, vamos enquadrar ela aqui, que é o seguinte. Numa função, cada ponto do domínio está associado a apenas um ponto do contradomínio. O que quer dizer isso? Para cada valor de x que eu coloque, cada valor de x que eu associe aqui, eu só posso ter um único valor de y associado. Se não for assim, não é função e eu não posso escrever f de x é igual aquilo, se não for desse jeito. Equação não tem restrição nenhuma. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver o gráfico, né? Vamos supor que vamos lá, vamos abusar aqui para a gente aprender. Se eu tiver o gráfico assim, né? De novo, eixo. Se eu tiver um gráfico do tipo desse tipo aqui assim, ó. Opa, não era essa a ideia. Desse tipo assim. Isso não é gráfico, pensando aqui que é o eixo x e o eixo y, né? Isso não é gráfico de função. Por quê? Porque isso estaria me dizendo que a cada ponto x, tomando por exemplo esse, eu teria associado dois valores para y. Esse daqui e esse daqui. Ok? E isso, no nosso caso, isso não é função. Então, esse é um caso onde não é o gráfico de função.
Não é função. Agora, isso daqui pode ser o gráfico de uma equação? Pode ser o gráfico de uma equação. Não é essa, obviamente, né? Mas pode ser o gráfico de uma equação. Não tem restrição fazer gráfico de equação. Então, o objeto que a gente quer trabalhar, por mais esquisito que pareça, são objetos que têm essa característica de não ser funções. E aí, eu quero tentar ver se eu consigo entender, para certos trechos dessa curva, qual é a taxa de variação, ou, em outras palavras, qual que é a reta que tangencia esse gráfico, dessa forma, tá ok? Então, aqui é só dando um spoilerzinho sobre o que vai acontecer, a gente vai falar disso com mais detalhes mais para frente. Pensando aqui no gráfico de equações, né, a gente pode ter um caso, por exemplo, de uma equação do tipo x² mais y² igual a 25. Né? Essa equação é uma equação típica de uma circunferência. Então, como é que fica o gráfico dessa equação? Que a gente também tem um bom recurso para isso. A gente faz uma circunferência, depois faz um eixo, junta os dois, e aí você tem esse gráfico. Bem, então, marcando aqui, né, que esse cara aqui vale 5, né, aqui vale 5 e tudo mais, esse gráfico aqui é o gráfico dessa equação. Mas qual que é a relação? Né? Da mesma forma que acontecia lá no gráfico que a gente apresentou antes, significa que todos os pontos que estão aqui, todas as coordenadas, se eu pegar um ponto aleatório que está aqui em cima, né, com coordenada x, y, esse pontinho aqui, esses pontos, satisfazem essa equação. Todos os pontos que satisfazem essa equação, se eu colocar eles no plano, eles acabam formando esse gráfico. Então, a relação da geometria, né, desse gráfico com essa equação é essa. Os pontos que satisfazem, que resolvem essa equação, são pontos que estão aqui em cima dessa circunferência. Agora, se a gente olhar, isso não é gráfico de função. Né? Uma maneira até prática de ver se é gráfico de função seria você traçar uma reta a princípio vertical, e quando você traçar essa reta tem que tocar apenas um ponto do gráfico. Nesse caso, toca dois, né? Toca aqui e toca aqui. Então, isso não é gráfico de função, não pode ser gráfico de função. Tá? O gráfico de equações são os mais variados possíveis. Né? Eu posso ter, por exemplo, um gráfico que é bem famoso. O eixo saiu vermelho, mas tudo bem. O gráfico ficou preto, que é bem famoso, é um gráfico desse tipo aqui, ó. Mais ou menos desse tipo. Tá? De novo, uma função não pode ter um gráfico assim, porque se eu traçar aqui uma reta vertical nesse ponto, ele vai tocar o gráfico em dois lugares. Né? Então, isso não pode ser gráfico de função, mas é o gráfico de uma equação. Né? Então, a gente pode querer analisar o comportamento desse gráfico, mesmo ele não sendo de função. E o que a gente viu até agora foi aprender a derivar funções e não equações. Né? A gente aprendeu a derivar funções. Então, é com esse objeto, esse tipo de objeto que a gente vai trabalhar. Então, o que seriam funções definidas implicitamente? De novo, o gráfico de daquela equação x² mais y² igual a 5, fazer uma circunferência. Mais ou menos enquadrado aqui, né? Tá ok? E o que acontece? Como eu falei para vocês, esse cara aqui é o gráfico. Tá? Me adaptando. Ué, já não entendi nada. Então, esse cara aqui, ele é o gráfico da função x² mais y² igual
a 25, né? Para caracterizar isso, vamos colocar um 5zinho aqui, que é o raio. Então, a gente já viu que isso aqui não é gráfico de função. Mas, se eu, por exemplo, nessa equação, trabalhar um pouquinho ela, eu posso escrever que y² é igual a 25 menos x². Né? E posso escrever também que y é igual a mais ou menos a raiz de 25, de 25 menos o x². Então, a gente acabou, a partir dessa equação, trazendo duas equações que elas sim representam funções. O 25, a raiz de 25 menos x² e o y igual a menos raiz de 25 menos o x². São coisas diferentes. Se a gente for analisar o gráfico dessa primeira que está aqui, o gráfico dela, olhando aqui para a equação que a gente tem, é o gráfico, essa parte de cima aqui desse gráfico que a gente já tinha desenhado. Então, é essa parte aqui, ó, desse gráfico. E essa parte vermelha que eu desenhei aqui para vocês, isso sim é o gráfico de uma função. Então, eu não teria problema nenhum de dizer que isso aqui é uma f de x. Tá bom? Então, veja, essa função f de x que a gente escreveu aqui, né, dessa forma, ela está definida a partir dessa equação. Né? Ela é um trecho da curva definida pela equação. E é um trecho que satisfaz aquela restrição da definição de funções. Então, essa função que nasceu a partir daquela equação, a gente diz que é uma função f de x é definida implicitamente por... Aí a gente põe a equação da circunferência que a gente tem ali. Então, essa equação define implicitamente a minha função f de x. Ela define outras funções? Define. Qualquer trechinho que eu pegar aqui, se eu pegar aqui, às vezes eu não vou ter exatamente a expressão, né? Se eu pegar um trechinho aqui, é só eu pegar essa equação aqui de baixo e restringir os meus valores para x. Esse trechinho também pode ser o gráfico de uma função. O que não seria gráfico de uma função? Vamos trocar a cor aqui para ficar mais claro. Seria, por exemplo, se eu pegasse esse trecho aqui, ó. Aí aqui continuava não sendo gráfico de função, porque continua tendo aquele problema de ter dois valores. Então, essa f de x vermelha que estava aqui, ela é definida implicitamente a partir da equação, e a gente quer então aprender a calcular a derivada dessa f de x aqui. Então, a derivada dessa f de x que está aqui é o que a gente quer aprender a calcular na aula de hoje, a partir da equação que define ela implicitamente. Então, a ideia basicamente é essa, né? Naquele gráfico lá de cima, só para a gente aproveitar, né? Eu posso, por exemplo, tentar olhar para essa função nesse ponto aqui, ó, nesse trecho aqui, por exemplo. Né? Nesse trecho. Então, nesse trecho específico, se eu olhar aqui para essa vizinhança, isso é uma função. Então, eu quero calcular, mas é uma função definida implicitamente a partir da equação que define esse gráfico. E eu quero calcular a derivada dessa função vermelhinha que está aqui. Será que eu, conhecendo a equação que define esse gráfico, eu consigo calcular a derivada dessa funçãozinha pequena? A gente consegue, tá? E aí é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Então, o que a gente viu até então foi uma introdução. Uma definição, né, que a gente tem para funções definidas implicitamente, que é um pouco mais formal, é: considere uma equação nas variáveis x e y, como, por exemplo, x² mais y² igual a 25, que a gente viu nos exemplos. Dizemos que uma função y igual a f de x é definida implicitamente por essa equação se para todo x no domínio da f, o ponto x f de x for solução da equação. Então, basicamente, né, todos os pontos dessa equação
né, que satisfazem essa equação são soluções, obviamente, dessa daqui, portanto, a gente diz que essa função é definida implicitamente a partir dessa aqui de baixo. E agora a gente vai direto para as derivadas. Então, aqui a gente já vai desenvolver o trabalho como direto como então aqui a gente já vai fazer o trabalho direto com exemplos, que vai ser a maneira mais fácil, tá? Então, um dos problemas, uma das maneiras de encarar isso é como calcular o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de uma equação, tá? Ou, em outras palavras, ao gráfico de uma função definida implicitamente a partir de uma equação dada. Então, na prática, a gente vai, quando vamos calcular o dy dx, consideramos que y está em função de x, e assim aplicamos a regra da cadeia. Esse que vai ser o procedimento. Então, vamos pegar aquele exemplo aqui, né? X² mais y² é igual a 25. Encontre dy dx. Quando está pedindo para encontrar dy dx, então quando eu escrevo assim, encontre dy dx, isso daqui significa que implicitamente está querendo dizer que considere. É muito difícil desenhar com esse negócio, escrever com isso. Considere que y está em função de x. Melhor, que y está em função de x. Então, quando eu peço isso, dy dx, a gente quer a derivada do y em relação a x, e a gente entende implicitamente que o y está em função de x. Então, quando a gente for derivar isso, a gente tem que ter isso na cabeça, que o x é a variável independente, mas que o y é uma função. Então, a gente tem que aplicar a regra da cadeia. Vamos então pegar esse exemplo aqui. Vamos olhar para essa equação e vamos derivar ela em relação a x. A derivada de x², a gente já viu, ela é 2x. Então, até então, isso aí não tem problema nenhum. Mas, aqui que está o segredo da coisa. A derivada de y ao quadrado, ela é 2y. Mas essa derivada é uma derivada em relação a x, e y é uma função de x. Então, aqui tem, na verdade, uma composição de funções. Tem o y ao quadrado, mas o y também é uma função. Então, pela regra da cadeia, a gente viu que a gente deriva de fora, que é o y ao quadrado, e multiplica pela derivada da de dentro, que é o próprio y, que a gente pode escrever aqui como y' ou escrever como dy dx. Então, a gente escreve assim. Por que a gente escreve assim? Porque eu estou considerando que o y está em função de x. E do outro lado, a derivada de uma constante é zero. Como ele pediu a derivada do dy dx, eu tenho que isolar meu dy dx. Então, isso fica dy dx é igual a menos 2x dividido por 2y. E isso, portanto, meu dy dx é igual a menos x sobre y. Veja que a derivada depende também de y, né? Nesse caso, da equação definida implicitamente, a derivada depende também de y. Uma interpretação disso, né? Se eu pegar um ponto, por exemplo, que satisfaz essa equação, o ponto 0 e 5, por exemplo, né, é um ponto que estaria aqui no gráfico no gráfico daquela equação. Se eu substituir esse ponto 0 e 5 na minha derivada, o que ele vai me dar é a inclinação dessa reta que tangencia esse gráfico. A interpretação não muda, né? E a inclinação dessa reta é zero. E veja que bate. Se eu substituir aqui o x por 0 e o y por 5, isso vai dar zero. Se a gente pegar valores de x, pontos que estão aqui no primeiro quadrante, por exemplo, né? Coordenada x positiva e coordenada y positiva, a derivada que a gente viu lá dá negativa. Isso bate também, porque a gente teria retas tangentes que têm coeficiente angular negativo, né? Como, por exemplo, uma retinha aqui, por exemplo. Né? Opa. Acho que eu vou apagar muita coisa. Isso. Uma retinha que tivesse aqui, ela teria coeficiente angular negativo. Tá bom? Uma outra maneira da gente trabalhar com esse tipo de problema,
que às vezes os alunos acham mais fácil do que dy dx, é assim. Como eu quero dy dx, então eu estou considerando que o y está em função de x. Então, o que a gente faz? Isso aqui seria uma outra forma de resolver o mesmo problema. Seria, no lugar do y, eu coloco f de x. Então, vamos reescrever a equação. Fica x² mais f de x ao quadrado, tudo, né, ao quadrado, igual a 25. Só estou reescrevendo o problema. Tá? E aí, como é que a gente faz para derivar? Aqui, a aplicação da regra da cadeia ela fica mais clara. Então, a derivada do x ao quadrado ela é 2x, mais a derivada do f de x ao quadrado é 2 vezes o próprio f de x, vezes a derivada da função que está dentro, né? F' de x. E aqui aparece o cara que eu quero calcular, porque quando eu digo que eu quero dy dx, é equivalente a dizer, como eu escrevi aqui embaixo, aqui do lado, que eu quero f' de x. E aqui a derivada do 25 é zero. E aí vai ter o mesmo processo de antes. Eu vou isolar o f' de x, porque é ele que eu quero calcular, e isso vai dar, nesse caso específico, vai dar menos x sobre f de x, né? Que você pode reescrever como f de x igual a y, como menos x sobre y, e deu o mesmo resultado do de cima. Então, são maneiras diferentes de encarar, mas que chegam ao mesmo resultado, e eu acho que essa segunda forma fica mais clara a aplicação da regra da cadeia. Vamos fazer um outro exemplo aqui, um outro item dessa mesma questão. A gente tem que encontrar a reta que tangencia o círculo, a reta tangente ao círculo x² mais y² igual a 25, no ponto 3 e 4. Então, a gente já viu que o gráfico dessa equação, eu vou fazer aqui um pouquinho mais rápido. Pensa aqui que tem um círculo. Se a gente fizer assim, ó, quer ver? Ele entende que é um círculo, tá vendo? Então, a gente faz isso, e aí o que eu quero? Esse ponto 3 e 4, o raio aqui é 5, né? Então, é um ponto que tem coordenada x igual a 3, y igual a 4, e obviamente essa hipotenusa é 5, então é um pontinho que está aqui, ó, 3 e 4. E quem eu quero encontrar? Eu quero encontrar a equação da reta que tangencia o gráfico, que está aqui. Então, aqui vai ter uma retinha que tangencia esse gráfico, né? Ela tem equação y igual a mx mais b, né? E a gente já viu que esse m que está aqui é justamente quem que a gente quer encontrar? Nosso dy dx, ou em outras palavras, é o nosso f de x, f' de x, tá? Só que o f' de x em que ponto? Nesse caso aqui específico, né? É o f' no ponto 3. Esse é o coeficiente angular da reta que eu quero achar. Então, a gente já viu no exercício anterior que o nosso f' de x, ele é menos x sobre 4. Desculpa, já estou adiantando as coisas. Menos x sobre y. Então, eu vou simplesmente substituir esse ponto aqui nessa equação, né? O nosso f' de 3, ele é menos 3 sobre 4. Então, menos 3 sobre 4 é o coeficiente angular dessa reta que está aqui. Então, para eu escrever a equação dela, né, a gente já tem um ponto por onde ela passa, então a equação vai ficar y menos a coordenada y do ponto que ela passa, então é 4, igual ao coeficiente angular, que é menos 3 sobre 4, vezes x menos a coordenada x do ponto por onde ela passa, que é 3. E aqui é só uma questão de manipulação agora, né? Eu faço y igual a 4 menos 3 quartos, x menos 3. E essa é a equação que a gente queria achar. Se eu manipular aqui um pouquinho, eu chego numa equação um pouquinho mais bonita para o coeficiente angular. Essa interpretação é importante, porque eu fui capaz de encontrar retas que tangenciam gráficos que não representam funções, tá? Mas o que eu estou fazendo, quando eu calculo essa f', é calculando a derivada da função que está definida aqui em torno desse pontinho de interesse. Em torno do ponto de interesse, faz sentido eu falar que tem uma função.
E é dessa função que a gente está calculando a derivada. Essa função é a função que a gente diz que é definida implicitamente a partir dessa equação que está aqui. Vamos fazer mais um para a gente treinar? Então, agora eu tenho o gráfico, eu tenho essa equação, né? E, de novo, eu quero encontrar quem é dy dx. Vamos fazer aquela segunda estratégia, que eu acho que fica mais claro, que é, considera, portanto, que y é igual a f de x. Como eu escrevi dy dx, a derivada de y em relação a x, eu estou considerando que y é minha variável dependente e x é independente. Então, reescrevendo a equação, fica x ao cubo mais f de x ao cubo igual a 6x f de x. E agora a gente vai derivar tudo isso em relação a x. Então, x ao cubo fica, aplicando a regra do tombo, 3x², mais o f de x ao cubo fica 3f de x ao quadrado, aplicando a regra da cadeia, vezes a derivada da função que está aqui dentro, f' de x. Igual, vamos para o outro lado da igualdade. A derivada aqui, veja que a gente tem um produto, tá vendo? Tem um produto, 6x e f de x. A gente vai ter que aplicar a regra do produto. Então, como é que vai ficar? Aplicando a regra do produto, a gente vai considerar que tem duas funções, essa e essa daqui. Então, a derivada do 6x é 6 vezes a f de x, mais o próprio 6x vezes a derivada do f de x. Dessa forma, tá bom? Regra do produto. E agora, a gente vai pôr de um lado da igualdade tudo que está multiplicando f' de x e do outro lado tudo que não está. Então, desse lado aqui, eu vou colocar em evidência o f' de x, que multiplica o 3f de x ao quadrado. E esse cara que está aqui vai passar para o outro lado da igualdade e fica menos 6x. Do lado direito da igualdade, eu mantenho, vamos colocar eu mantenho 6f de x mais 3x². E aí, isolando, né, o meu f' de x, vai ficar igual. Mantenho essa parte que está aqui, né, fica 6f de x mais 3x² dividido por 3f de x ao quadrado menos 6x. E a gente lembra que a gente colocou, né, no lugar do y, a gente chamou de f de x, então eu posso escrever isso como sendo 6y mais 3x² dividido por 3y ao quadrado menos 6x. Então, essa equação que está aqui, que a gente chegou aqui no final, ela representa o coeficiente angular ao gráfico dessa equação que está aqui, que não é uma função, tá? Num ponto de interesse, obviamente, tá bom? Então, veja que aqui, esse coeficiente angular, ele não depende só de x, porque, às vezes, para cada x tem mais de 3 pontos associados, mais de 2 pontos associados. E aí eu tenho que dizer também quem é a coordenada y que eu quero. Então, folha de descartes que aparece aqui é o nome do gráfico dessa equação. E aí o exemplo pede para a gente calcular qual é encontrar a reta tangente, né? A gente vai, para encontrar a reta tangente, a gente já sabe que quem a gente tem que encontrar é a derivada no ponto de interesse. Então, nesse nosso caso, eu quero encontrar quem é a derivada. Deixa eu fazer aqui de preto. Qual é a derivada no ponto 3. Tá? Então, essa derivada no ponto 3, eu vou substituir o x e o y pelas coordenadas que estão aqui, que são 3 e 3. Essas coordenadas não podem ser quaisquer, tem que ser coordenadas que pertençam a essa equação. Se vocês substituírem 3 e 3 aqui, essa igualdade vai ser correta, ela vai ser válida. Então, vai ficar 6 vezes 3 mais 3 vezes 9, que já é o 3 ao quadrado, dividido por 3 vezes 9, que é o y ao quadrado, menos 6 vezes 3, tá bom? 6 vezes 3 é 18, mais 3 vezes 9, 27. Então, aqui em cima já vai dar 45. E aqui embaixo vai ser 27 menos 18. Então, aqui vai ser 45 e aqui vai ser 9. Isso dá 5. 5 é
a nossa derivada dessa função, né? Então, se eu quiser calcular a reta tangente, de novo aquele mesmo processo, y menos o ponto por onde ela passa, igual a sua derivada, que é 5, x menos o ponto por onde ela passa. E esse daqui é o gráfico, a equação da reta tangente.